que Solon nunca esqueceria. E passaram-se coisas assim, que eu não imaginava que fossem vergonhosas, mas naquele momento aquelas coisas eram vergonhosas. Eu senti uma extrema vergonha, fiquei assim, nossa, que coisa horrível, como eu sou horrível, né? A experiência foi transformadora e o rapaz revoltado já era outra pessoa, para o orgulho do pai, seu Damon. Depois que o Solon viveu essa experiência, ele voltou diferente? Olha, naturalmente, baixou a bola, né? Como se diz, né? Ele passou a ser gente, como eu estou dizendo. Ele passou a ser gente, se interessar pelas pessoas, né? Então eu acho que foi uma colher de chá que eu ganhei. Você percebe que ela foi levada até o umbral para pedir perdão por erros que ela cometeu em vidas passadas. Então, esse é a maioria dos casos de obsessão grave. São vingativos que não nos perdoam, né? Mas ela fez a parte dela, pediu perdão. E ele estava lá no chamado inferno, no umbral, que é o lugar onde fica as pessoas que odeiam, que não perdoam, que não querem mudar. Através das ações do bem. Você chegou num ponto importante. O sentimento de culpa, a pessoa que vive o sentimento de culpa, ela, aspas, já vive no inferno, esteja encarnada ou desencarnada, Sem a menor sombra de dúvida. Uma vez eu lendo o Evangelho, era muito jovem, uma frase me penetrou profundamente quando diz assim: vive de tal forma, quando desencarnares, possas olhar nos olhos da pessoa sem ter que abaixar a vista. Eu imagino a situação do traidor. Vemos esses crimes hediondos na imprensa. Os assassinos, eles sabem dos danos que causaram ao realizarem um assalto e darem um tiro desnecessário. Porque já que a sua necessidade levava ao crime, o crime do assalto, do roubo, até é justificável, embora não desculpável. E logo depois voltar e matar, esse indivíduo um dia vai despertar. E ele vai encontrar a sua vítima e vai ter que olhá-la nos olhos, então ele abaixa a vista, porque ele é culpado. Essa culpa vai fazê-lo fugir. Então ele vem na alienação, na esquizofrenia, vem na idiotia, vem com os centros perispirituais degenerados. Então vem numa expiação dolorosa, que todos repudiam e ele a si próprio se detesta. É a limpeza interior da culpa. Mais um exemplo de um que foi lá dar uma olhadinha, é um choque, né, que o mentor dá na pessoa para ver se ela acorda, como quem diz assim, ó, se você continuar com esse comportamento, olha para onde você vai, quando você desencarnar, passar umas férias lá. De repente eu senti uma coisa muito quente, e então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e dois colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente, Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu. Atrás deles, um grupo de homens estava discutindo quando 3 deles sacaram fuzis de 9mm e começaram a atirar. Um dos amigos de Matthew levou uma bala na cabeça e morreu na hora. O outro, nada sofreu. Matthew também foi atingido na cabeça e também morreu. Escuridão total. Um medo incrível. Eu fui para um lugar que eu acredito que fosse um inferno, não tinha nada de bom. E eu senti um frio intenso que não tenho palavras para descrever. E então, uma mão se aproximou de mim e, ao se aproximar, me trouxe calor e invadiu o local com uma luz muito clara, muito intensa era essa luz, e eu estava sendo puxado para cima. E então senti um movimento. E ouvi uma voz dizendo: ainda não é sua hora. Matthew foi ressuscitado no local e levado para o Hospital Piedmont, em Atlanta.
Nancy chegou de avião diretamente de Michigan. Seu primeiro encontro com o médico foi devastador. Ele disse, se ele conseguir sobreviver esta noite, havia uma chance de 30% dele sobreviver àquela noite. E se isso acontecesse, ele provavelmente ficará numa cadeira de rodas. E eles não sabiam se com um dano cerebral, se ele se tornaria um vegetal ou não. Eles não sabiam e disseram que ele até mesmo poderia frequentar uma instituição. Nancy foi andar um pouco pelo corredor para aliviar a cabeça. Na minha frente comecei a ver uma escuridão. A notícia horrível sobre Matthew, e era muita escuridão. Na minha frente ela começou a ficar maior e eu me senti caindo naquela escuridão. Eu estava perdendo, eu não tinha nenhum controle. E foi quando, então, eu senti uma mão pesada no meu ombro direito e não havia ninguém ali. E imediatamente eu soube que era Jesus. Eu fui direto ao quarto do Matthew e eles estavam enfaixando ele com as bandagens, e então eu disse, Senhor, eu não sou nada. Eu disse, Deus, traga-o de volta, traga meu marido, mesmo que seja numa cadeira de rodas, não importa, mas traga-o de volta como ele é, como é a alma dele, como é a personalidade dele. Prometo que ficarei Essa promessa seria testada. Matthew estava em coma e apagou inúmeras vezes. Nancy vivia hora após hora em que parecia que uma crise era seguida de outra. Mas em cada crise vinha um vislumbre de esperança. Parecia que cada situação seria crítica e então as coisas mudariam. Ele foi colocado em diálise dos rins e eles disseram que ficaria naquilo durante 3 semanas, 3 dias. E as coisas mudaram. Depois de 27 dias, Matthew despertou do coma. Foi incrível, era como se tivesse sido religado. E assim que ele ligou e ele acordou, eu disse, é isso aí. O objetivo maior agora é colocá-lo em pé, para ir contra as probabilidades de que ele ficaria numa cadeira de rodas, de que ele iria para uma instituição. O lado esquerdo do corpo de Matthew estava paralisado. Mas o que era pior, o dano em seu cérebro afetou sua capacidade de pensar e de efetuar as mais simples tarefas. Eles voltaram a Michigan, onde Matthew começou a fazer reabilitação, tentando reconstruir seu corpo e sua mente. A reabilitação era dolorosa. Fisicamente, era dolorosa. O conhecimento era doloroso. Me lembro de fazer coisas simples, como percorrer o alfabeto na minha cabeça. Certificar-me de que podia ir de A até Z. Estavam me ensinando até a comer. Durante 2 anos e meio, superou a dor com Nancy ao seu lado. O progresso era lento. Finalmente, ele deixou a cadeira de rodas e caminhou com uma bengala. A recuperação mental era um processo muito mais lento. Mas Nancy lembrou da promessa que fizera de permanecer ao lado de Matthew através daquilo tudo. Mentalmente, ele não estava progredindo. Ele estava no beabá simples, e eu ficava pensando, eu não nasci para isto, mas... Então eu me lembrei da promessa que fizera, e esta lembrança foi mais forte do que eu não nasci para isto. Isso foi até eles mudarem para a Flórida. Um dia, Matthew se encontrou com um vizinho durante uma caminhada. Lembro de olhar para ele e perguntar, Ei, onde tem uma igreja por aqui? E... fiquei perplexo por aquilo ter saído da minha boca e deixou a Nancy perplexa. Eu disse o quê? Não estamos procurando uma igreja. Mas finalmente eles compareceram a uma cerimônia da Páscoa. E então descobrimos, nós olhamos um para o outro e dissemos, é isso aí, é isso de que precisamos. Aconteceu aquela paz, aconteceu aquele refúgio, aquela estabilidade que se apossou de nós. Através dos anos, eles começaram a reconhecer a mão de Deus em suas jornadas. Hoje em dia, Matthew caminha sem a ajuda de uma bengala e até mesmo dirige. Mentalmente, ele se formou na faculdade e está escrevendo uma série de livros sobre ficção científica para crianças, chamado Johnny Rocket. Tudo isso é incrível se considerarmos que a bala ainda está na cabeça do Matthew. Mas o maior milagre nesta história... Quando eu estava morto, eu não clamava por Deus. Mesmo assim, ele apareceu. E com suas próprias mãos, me tirou lá do inferno. E disse, ainda não é a sua hora. Esse é um Deus de amor. O milagre é que Deus amava tanto o Matthew que não o deixou lá no inferno e que o trouxe de volta. Mas o milagre é como mudou o coração dele. Deus mudou o coração dele, do Matthew, e deu a ele o seu próprio. É esse o milagre.
Edivaldo, se uma pessoa, mesmo que não tenha sido um grande exemplo, mas que pautou sua vida por boas condutas, essa pessoa necessariamente passa pelo umbral? De maneira nenhuma. Como nós vemos, o umbral é um pórtico, é o primeiro passo de entrada, o umbral da porta. André Luiz utilizou-se da expressão para falar de uma região de sombras, mas o indivíduo que tem uma vida moral equilibrada, que seja perfeitamente normal, o seu despertar não será necessariamente numa região punitiva de sofrimento, mas numa região hospitalar, numa comunidade em que os bons amigos o aguardam. As suas dores íntimas serão muito pessoais, os seus conflitos serão também muito pessoais. E nessa comunidade onde desperta, receberá assistência e, mediante o trabalho e a ajuda que vão recebendo dos espíritos nobres, recuperam-se e passam a liberar-se da culpa, dos conflitos, através das ações do bem. Por sua vida. Aquele que parecia mais um dia normal para Tony Davis se tornou seu maior pesadelo. Vítima de uma gangue, ele levou 5 tiros e foi dado como morto pelos médicos. O mais incrível dessa vez. Tony Davis era um jovem cantor de rhythm and blues que seguiu o caminho de muitos outros músicos iniciantes. Eu me mudei de Orlando, na Flórida, para Los Angeles para cantar o rhythm and blues. O sonho de virar um astro não se tornava realidade, então ele procurou ajuda em Deus. Eu comecei a orar ali. Eu disse, alguma coisa vai acontecer. Deus, se existe mesmo, por favor, me ajude a sair disso. Entreguei minha vida a Cristo ali, mudei minha vida e disse, quer saber? Vou cantar para o Senhor e quis cantar gospel. Tony iniciou a nova carreira como cantor gospel. Ele pensava que a vida tinha se acertado até uma noite em que foi buscar a esposa. Fui buscar minha esposa no trabalho. Quando parei na casa onde ela trabalhava, balas começaram a vir atrás de mim. O primeiro tiro acertou minha perna esquerda, na coxa. Me virei para correr. Nisso, mais 2 balas acertaram minha perna de novo. E então caí ao lado do carro. De repente, um outro homem veio pelo outro lado e começou a atirar de novo. Uma bala acertou minha coxa direita. Um tiro ricocheteou no chão e acertou minha perna. De repente, uma bala passou pelo meu rosto, pelo meu peito. E eu disse, chega! Em nome de Jesus! E o homem estava atrás de uma árvore, apontando a arma para minha cabeça. E eu disse, por quê? O que foi que eu fiz? Para atirar em mim desse jeito, vocês nem me conhecem. O que eu fiz? A mão dele começou a tremer e ele abaixou a arma. Nesse momento eu sabia que ele ia morrer. Tinha muito sangue. Uma das balas atingiu a principal artéria de Tony. Ele sangrou até perder os sentidos ali mesmo, na rua. Sua esposa, Criselda, saiu de casa quando o tiroteio começou. Quando eu saí, ele estava caído e sangrava muito. E logo eu vi que estavam usando um desfibrilador nele. Pedi para ir com ele, mas não me levaram porque estavam usando o aparelho para trazê-lo de volta. Comecei a flutuar em direção às nuvens. As nuvens se abriram e no meio delas vi uma cidade enorme. Era muito estranho, mas a cidade era maravilhosa. Vi muitas cores que nunca tinha visto na vida. Umas cores estranhas, luminosas, radiantes, brilhando nesta cidade enorme. De repente, uma voz disse, ainda não é sua hora. Volte. E eu disse, não, sem chance. E a voz disse, Tony, seu trabalho ainda não acabou, volte. O médico já o tinha declarado como morto. Abri os olhos e olhei para cima. Estava com um aparelho, tinha uma coisa na minha garganta. Um tubo bem grande estava na minha garganta. E tinha um médico ao meu lado que já estava me cobrindo com lençol. Mas ele soltou o lençol e correu da sala. Médicos e enfermeiras chegaram ao seu quarto. Eles fizeram testes e não podiam acreditar e disseram, você ficou morto por meia hora. E normalmente, depois de alguns minutos morto, a pessoa sofre danos cerebrais. Tony estava vivo, mas os médicos tinham notícias ruins para ele. O médico disse, desculpe, mas tivemos que cortar sua garganta na hora para seu corpo receber oxigênio. Cortamos sua garganta e, sem querer, cortamos um pedaço de uma corda vocal.
O que nós podemos fazer é... colocar uma